Obrigado, Luiz. Obrigado aos amigos pela presença aqui hoje. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Um instantinho aqui. Gente, vamos lá, dando início para valer agora. Então, nós temos aquela ideia de que tudo vai de mal a pior. Nós temos aquela ideia de que o mundo está perdido. Nós ficamos com aquela ideia de que um problema atrás do outro nos assola e que realmente a gente precisa passar por uma série de penitências aqui no plano carnal, nesse momento em que nós nos encontramos aqui no planeta Terra, para que nós possamos ter o merecimento de alcançar aquilo que a gente pode dizer como o paraíso, ou uma posição no plano espiritual de alta hierarquia através de, claro, diversas encarnações, diversas tribulações e exercícios praticados dentro da matéria, de forma que a gente possa evoluir e chegar ao merecimento de estar numa espécie de paraíso. E aí, quando a gente pensa assim, a gente acaba esquecendo dos postulados do Espiritismo, da codificação do nosso querido Kardec, e aqui vocês conseguem ver os 5 livros da nossa codificação espírita, e um deles ali, o último, a Gênese, é um que fala sobre detalhes relativos a esse nosso pensamento constante de, meu Deus, será que isso um dia melhora? Será que nós vamos para um lugar melhor? Esse planeta, pelo jeito, está difícil, tá? E por que ele está difícil? E por que nós estamos aqui? E será que vai ser sempre assim o planeta Terra? Para nós estarmos aqui passando por tantos problemas, tem alguma coisa aí que está errada. E a Gênese, eu peguei aqui na internet para vocês uma explicação que a gente encontrou aqui na Wikipédia, que diz o seguinte, olha lá. O livro da Gênese, que fala sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo, e que é da autoria de Allan Kardec, foi publicado em Paris em 6 de janeiro de 1868. E ele é uma das obras básicas do Espiritismo. Como eu disse, ele faz parte da codificação dos 5 livros da nossa codificação. Ali do lado direito vocês podem ver até uma imagem da primeira edição dele, interessante. E aqui diz, no sumário, nessa obra, o Kardec aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como as da criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito, isso tudo segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade. Então, muito provavelmente alguém aqui que escreveu, talvez nem seja um espírita, mas alguém que quis de uma forma lógica explicar o que é. Kardec procura estudar os milagres como fenômenos naturais, cujos mecanismos de funcionamento são atualmente desconhecidos pela ciência. Descreve os feitos extraordinários de Jesus Cristo, explicando o que teria realmente acontecido. Também mostra o processo espiritual e físico da criação da Terra, dos astros e planetas, que compõem o universo segundo a visão científica de seu tempo. Achei muito interessante, achei uma explicação sucinta e que mostra que existem processos naturais vinculados à espiritualidade que fazem parte da criação do universo e dos acontecimentos relativos a qualquer ponto no espaço. E a Terra é um desses pontos. E aqui na abertura da Gênese, a gente lê ali embaixo. A doutrina espírita há resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Abrogação seria da revogação. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, olha lá, essa passagem final, essa frase final é muito interessante, né? Porque ela diz, para Deus, o passado e o futuro são o presente. O que existe, na verdade, é o presente, o eterno presente. É o eterno momento da construção que fará os futuros presentes serem diferentes. Então, veja bem,
Se nós estamos na Terra, encarnados neste momento, é porque há um destino grandioso dentro dessa transformação universal que ocorre para tudo. E se o espírito, nós que já estudamos, é uma criação de Deus, uma inteligência que foi criada simples e ignorante como uma luz, sem nenhum conhecimento, sem nenhum aprendizado, mas que sucessivamente, através de diversas experiências, vai galgando etapas e vai evoluindo, ele precisa também de ambientes propícios para essa sua presença, para praticar os seus aprendizados, os seus conhecimentos e aprender ainda mais. Então, a Terra acaba sendo um ponto importante nesse momento para aqueles espíritos que se vinculam a certas necessidades, as quais a Terra oferece as ferramentas. E essas ferramentas são encontradas em abundância aqui, para o nosso labor, para o nosso desenvolvimento e aprimoramento. Então, o que acontece é que, se pensamos no paraíso como algo distante e ainda longe do nosso entendimento, imagina lá, há séculos e séculos atrás, né, os primeiros seres humanos que receberam o dom do livre-arbítrio aqui dentro dos encarnados, ao ponto de entender mais ou menos o que eles estão fazendo aqui como seres individuais. Veja bem, então ali diz um pouco dessa parte filosófica. A gente pensa, né, por que estamos aqui? Quem somos de verdade? Então, a partir do momento que nós temos o pequeno entendimento de que somos seres individuais, nós já começamos a enxergar o nosso ambiente de uma forma diferente. E para aqueles que encarnaram lá no início dos tempos, isso aqui hoje é muito melhor. Tem muito mais processos construtivos criados e conforto e tecnologia e uma série de benefícios que fazem com que a vida seja melhor. E talvez para aquele que estava lá atrás, isso aqui já seja um paraíso. Mas nós, com o nosso espírito incansável, que Deus nos deu de constante necessidade de aprendizado e evolução, nos sentimos impelidos a construir algo melhor, a buscar situações melhores, a questionar aquilo que está nos incomodando, aquilo que nos está afetando, e constantemente, acredito que todos vocês, todos nós aqui, diariamente pensamos o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. O que eu posso, quando nós olhamos a televisão, lemos a notícia, eu posso fazer me posicionando individualmente para contribuir com esse processo. Então, eu diria para vocês que talvez seja aquele paraíso idealizado sendo construído. Claro, com o suor da nossa testa, com o nosso labor, com o nosso sofrimento, às vezes, que faz parte do aprendizado, não é? Então, aí a gente lembra lá do Adão e Eva, não é? Que tinham tudo do bom e do melhor, mas tinham uma certa inocência que gerou um processo que nós todos sabemos, que está ali na Bíblia, da expulsão do paraíso, onde eles tinham todos os benefícios do Criador e, por não cumprirem uma certa exigência, acabaram por sendo expulsos para um lugar onde teriam que laborar, buscar o seu sustento de uma forma mais difícil. E é o que acontece conosco. Se nós estamos aqui, é porque nós somos como se fôssemos espíritos colocados numa posição de punição, mas que não é uma punição. Na verdade, é um exercício necessário. É quando o pai e a mãe levam a criança com lágrimas nos olhos para a sua primeira aula na escola e falam, meu Deus, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer, porque ele vai sentir falta da gente, ele vai chorar. Talvez ele não aceite a comida que vai ser oferecida ou não queira o lanche que nós mandamos. Ele vai se sentir oprimido, talvez por alguma coisa que um coleguinha faça. Ele vai estar num ambiente diferente. Mas o tempo passa e nós percebemos que todas as crianças se adaptam, se misturam àquele meio e vão se transformando e crescendo. E nós, como crianças, somos esses espíritos aqui na Terra, tentando nos entender, nos conhecendo, descobrindo novas situações e visualizando um horizonte melhor. E aí lá na Gênese, no livro da Gênese, tem essa frase, né, que diz, Deus cria incessantemente. O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Sem este princípio, Deus não teria razão de ser.
Eu brincaria aqui dizendo, seria um mundo monótono, não é? Monótono, não é? Deus não teria companhia. E ele botou um monte de espíritos, né? Muitas vezes confusos, ainda em fase infantil, como aquela criança que está indo pela primeira vez na escola, mas que vai aprender, vai através do novo ambiente ou daquele ambiente momentâneo que se encontra, descobrir novas oportunidades e crescer. E ele se alegra com isso. Ele gera, muitas vezes, esses exercícios que nos parecem penosos, mas são apenas práticas saudáveis para a nossa transformação moral, para a nossa transformação intelectual também. E lá nós encontramos também a famosa frase, existem diversas moradas na casa do Pai. E segundo Kardec, ele diz que a humanidade é uma entidade coletiva, em que se operam as mesmas revoluções morais por que se passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Então, a humanidade ela evolui conjuntamente. O ser humano, como espírito encarnado aqui na Terra, ele adquiriu uma série de condições de conforto, tecnologia e tudo mais, e sustento também, por que não? E de aprendizado, conhecimento, na sua união. Né? A famosa união faz a força. Eu enxergo o que o meu semelhante faz de diferente, ele enxerga o que eu faço de diferente, e juntos nós criamos uma força muito maior. E assim foi que a humanidade saiu daquele estágio inicial em que fugia dos animais, se escondia em cavernas, tinha uma série de dificuldades, passava fome e necessidade, unindo-se, fortalecendo-se, e uns com os outros, com suas diferenças, foram tentando entender-se e estar juntos por mais tempo, de forma que aquela união tornou a humanidade mais forte, e o crescimento aconteceu. E os aprendizados individuais aí floresceram ainda mais, porque aí sim, vinculando-se de forma espiritual, afetuosa, amorosa, muitas vezes fraterna, com outras entidades aqui encarnadas, o espírito se vê de frente ao entendimento de que precisa ter tolerância, precisa saber amar ou se ama, lidar com essas emoções, e assim por diante. Ter o espírito fraterno desenvolvido naquela sensação de poder ajudar e amparar aquele que é mais frágil ou num determinado momento está fragilizado. E aí o crescimento ocorre. Então, essas diversas moradas na casa do Pai, na verdade, elas nos trazem uma série de entendimentos, porque nos dá a condição de que, conforme o nosso grau evolutivo, nós vamos nos situar em situações e lugares diferentes. E na própria Gênese, você pode ler ali que existem classificações quanto aos mundos onde os espíritos encarnam. Eu já mostrei isso em outras palestras minhas aqui. E você tem uma classificação mais ou menos, digamos assim, resumida. Não necessariamente só existiriam essas classificações, existem infinitas subclassificações, transições menores ou maiores, mas, assim, basicamente, poderia-se dizer que os mundos podem ser primitivos, aquele em que o espírito inicia a sua operação ainda de livre-arbítrio, de enfrentamento das dificuldades, de sobrevivência, de convívio social e tudo mais. Depois passaria para a parte de provas e expiações, que é onde nós nos encontramos agora, em que já um pouco mais apto a enfrentar novos exercícios, novas provas, ele também perece perante as suas faltas ou a sua inércia, então muitas vezes sofre por inércia ou sofre pelos delitos cometidos de forma às vezes inconsequente, até porque está ainda numa situação de desenvolvimento espiritual ainda inicial, mas já com uma série de bagagens adquiridas. E aí parte para o mundo de regeneração, que é o qual nós estamos caminhando, estamos muito próximos dele. Não há como precisar, nós estamos talvez numa fase transicional entre expiação e provas e regeneração, mas muito próximos da regeneração, onde haverá já uma predominância do bem sobre o mal. Então, as coisas vão começar a melhorar, não que os espíritos que habitem esse globo sejam perfeitos, vão ter uma série de imperfeições, mas já haverá uma aspiração maior pelo bem, já haverá uma aspiração maior pelo espírito, pelo crescimento e ampliação do espírito fraterno. Então, a bondade, o bem sobrevalecerá sobre o mal. E aí sim,
há uma evolução dos planetas e a Terra se encontra nesse processo. Então, vejam bem, quando a gente fala lá do paraíso, a gente já começa a pensar, né? A própria Terra vai evoluir para mundos ditosos e mundos celestes ou divinos, que é, na verdade, o objetivo de todos os planos encarnatórios, em que haja uma evolução e que haja uma aproximação cada vez maior de Deus. Então, isso traz a justiça divina, mostrando que as conquistas têm que ser feitas através do trabalho. Nós estamos aqui a trabalho, nós estamos aqui para exercitar nosso espírito de fraternidade convivendo conjuntamente. Então, quando nós falamos, por exemplo, de guerras, ou mesmo agora de uma pandemia, problemas econômicos e tudo mais, é o momento da união, é o momento da solidariedade, é o momento de falarmos a mesma língua, é o convite do Cristo nos dizendo: unam-se, sejam fortes, como aquelas primeiras tribos de humanos aqui encarnados, juntem-se, combatam junto as intempéries, os ataques dos animais, os problemas de qualquer que seja a natureza, juntos. E esse é o convite que nós temos que entender. Claro que de uma forma diferente, de uma forma mais avançada. E aí torna-se até mais difícil, porque a humanidade aqui encarnada é muito grande. Mas é porque nós já temos condição de fazer algo melhor. Então, os mundos materiais de nada serviriam sem a existência do princípio espiritual. A Terra seria um amontoado de rochas, vegetais, e minerais e tudo mais, e não teriam uma razão de ser se não existisse uma ação divina constante. Então, o que Deus fez foi colocar os seus espíritos, né, suas criações, aqueles que são capazes de transformar o planeta em algo melhor. Transformar esse planeta em algo produtivo, algo generoso, algo que traga o crescimento que o planeta Terra já merece. O corpo material nada mais é que um instrumento do espírito. Se esse último, o espírito, evolui, o primeiro, que é o corpo, necessitará de um instrumento mais sofisticado. Obviamente, nosso corpo físico ele é dotado de uma série de capacidades que oferece a ação do espírito de uma forma integral aqui dentro desse planeta. Nossas mãos, braços, pernas, a própria capacidade intelectual adquirida unindo o cérebro com o espírito faz com que a máquina corpo físico tenha uma ação espiritual por trás dela que faça transformar o meio onde vive, tornando esta morada, sim, um lugar melhor. E a gente pensa lá no paraíso, não é? Fala, poxa, será que a gente vai chegar lá? E por que não construí-lo? Começar a construí-lo juntos. E aí, quando nós falamos aí dessas hipóteses científicas, né, já que a gente falou da Gênese, sobre a origem do corpo humano, dizem que a gente veio do macaco. A própria teoria evolucionista diz que o homem provém do macaco. E lendo a Gênese, a gente chega à descoberta de que, na verdade, os primeiros seres humanos, os primeiros corpos capazes de receber o espírito humano encarnado, ele se assemelhava muito a um macaco, mas não necessariamente ele era um macaco. Ele era apenas uma espécie de primata com proximidade ao símio, mas que tinha algumas aptidões ali dentro da sua máquina física para que o espírito pudesse imprimir algumas ações diferentes. E foi a ação inteligente do espírito que transformou esse corpo no que ele é agora. E que talvez seja até diferente daqui a alguns séculos, milênios, sei lá, porque o uso constante de partes do corpo, como o próprio cérebro, fazem com que haja uma evolução e uma necessidade maior de que esse corpo físico seja cada vez mais apto à ação do espírito. Então, na verdade, a finalidade da encarnação, quando Deus permitiu com que corpos recebessem o espírito aqui na matéria, era para que houvesse o desenvolvimento das faculdades motivado pelo instinto de conservação, e o corpo físico precisa de se conservar, se proteger contra as ações da matéria,
e ação sobre a matéria visando também a evolução do globo onde habita. Então, na verdade, aquele corpo físico recebe a proteção do espírito, que através do seu livre-arbítrio, da sua inteligência, o protege, o mantém saudável, muitas vezes, pelo exercício, pela alimentação, evitando algo que possa lhe trazer um dano físico, e aí, gradativamente, vai havendo uma evolução também constante dos espíritos que aqui encarnam, porque o exercício dentro da matéria é extremamente difícil. O labor efetuado aqui dentro tem muito mais valor do que aquele labor na erraticidade, quando nós estamos de volta apenas em espírito. Quando nós reencarnamos com todas as dificuldades da matéria, os pontos adquiridos aqui têm muito mais valor. Eles têm muito mais mérito perante a Deus, porque são feitos através de um trabalho conjunto da matéria e espírito. E a gente sabe que a matéria realmente traz dificuldades, muitas vezes terríveis, como a que nós estamos vivendo agora, mas que vai deixar o nosso espírito ainda mais fortalecido. O livro Evolução em Dois Mundos, do nosso querido Chico Xavier, psicografia feita das mensagens de André Luiz, tem uma passagem aqui que eu achei interessante, vou ler aqui para vocês, que está no capítulo 3, inclusive no livro Evolução em Dois Mundos, ele esmiuça todos esses detalhes já colocados por Kardec no livro da Gênese. E ele fala de uma série de situações do desenvolvimento dos mundos e dos espíritos, de forma que essa interação se torna cada vez mais necessária. Então, aqui no capítulo 3, na abertura, ele fala sobre evolução e corpo espiritual, e fala sobre os primórdios da vida. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos de algum modo aos primórdios da vida na Terra. Aí, falei para vocês lá dos primeiros humanos. Quando mal cessavam as convulsões telúricas, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. A matéria elementar de que o elétron é um dos corpúsculos base, na faixa de experiência evolutiva sob nossa análise, acumulada sobre si mesma ao sopro criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre. No estado solar a que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos por agora abordar em sua mais íntima estrutura. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que esperavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Vejam lá, o princípio inteligente. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma de que se lhes deriva a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perpassam, sucessivos. E aí, aqui no livro, ele fala do nascimento dos reinos, inclusive do reino animal, e já daquele plantio inicial de Deus para aquele corpo designado a receber ao seu espírito, ao receber o espírito humano, que traria mais uma transformação no planeta, e que ocorre a cada século, diferente em alguns contextos, mas que a cada vez traz uma evolução maior ao planeta. E o André Luiz fala também no livro, para alcançar a idade da razão com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos. Então, veja lá, o espírito ainda era muito primitivo no início, ele era automatizado. Na sua romagem para o reino angélico, que é o que nós objetivamos como espíritos, nossa evolução, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, veja bem, isso faz muito tempo, em que a civilização elementar do sílex denuncia algum primor de técnica,
foi quando o homem, através ali da descoberta do sílex, criou as suas primeiras ferramentas, nada menos de 1,5 bilhão de anos. É um processo muito longo. E para aquele ser, talvez se ele estivesse nesse momento nos olhando aqui, ele diria, que coisa incrível. Eu estou no paraíso, eu não estou no mundo de perfeição, de máquinas, de tecnologia, de transporte, de conforto, de alimentos abundantes. E nós, incansáveis, e aí não é uma reclamação da nossa mania, mas sim, até chega a ser um elogio, estamos sempre inconformados, estamos sempre descontentes, mas esse é o espírito humano, e até certo ponto ele é saudável, pois a partir do momento que eu estou desconfortável, eu estou descontente com alguma coisa, a minha mente começa a maquinar e querer transformar isso para algo melhor. E esse é o lado bom de tudo, que nós devemos nos ater nesse momento, nos apegar a ele e nos basear nele na hora de dar o próximo passo. E não ficar só naquela lamúria, ou como diz o Luiz, ficar no cordão da puxa-angústia, eu vou lá, reclamo para um, outro reclama de volta para mim, e fica aquela corrente negativa, compartilhando coisas negativas nas redes sociais, falando mal de tudo aos 4 cantos. E, na verdade, Deus quer que a gente use o lado bom disso, que é não estar acomodado e querer algo melhor, e querer que isso passe, e poder fazer uma prece pedindo aos céus para iluminar o nosso caminho, a mostrar as saídas. E ele vai mostrar. É só ter o desejo de usar esse incômodo em algo positivo. Às vezes nós queremos mostrar ao mundo que nós estamos chateados, às vezes até um pouco de carência da nossa parte. Faz parte, pois nós vivemos em comunidade e nós queremos ser amados, queremos ser queridos, queremos ser observados. Mas vamos tentar usar isso de forma positiva. Tipo, não, então se eu estou incomodado, eu vou fazer alguma coisa para modificar isso. Eu tenho que contribuir, eu tenho que tomar minha vacina, eu tenho que usar minha máscara, eu tenho que participar da casa espírita, levando alegria aos meus companheiros, eu tenho que alegrar o meu ambiente doméstico, o meu trabalho, fazer alguma inovação que possa modificar minha vida e os que estão ao meu redor, que eu faça. O momento é para esse, o convite é esse, para nós construirmos o nosso paraíso. Então, na encarnação dos espíritos, caminhando aqui para o final, pessoal, nessa transição da animalidade, quando o espírito ainda mais se aproximava a um animal do que a um ser pensante e com o livre-arbítrio, ele foi adquirindo consciência, num primeiro momento, se entendendo como um ser individual. Depois ele teve o entendimento de que ele pode fazer as suas escolhas, isso é o livre-arbítrio. A partir do desenvolvimento do livre-arbítrio, ele vai adquirindo responsabilidade, porque ele entende da ação e reação, de tudo aquilo que ele faz tem uma reação. Se é o bem que ele planta, ele vai atrair coisas ainda melhores, e se é o mal que ele planta, ele vai receber também algo negativo. E a sua e o desenvolvimento da sua individualidade, mas não a sua individualidade baseada no ego, no egoísmo, e sim a sua individualidade na valorização do ser, de que eu tenho as minhas aptidões, eu tenho as minhas capacidades, eu sou bom em um monte de coisas, posso ser falho em outras, posso estar aprendendo algumas coisas, posso receber, às vezes, alguém me apontando e dizendo que eu errei ou deixei de fazer algo, mas eu posso olhar para mim e entender que eu também tenho bagagem adquirida, e que às vezes, e que é positiva, e que não está sendo usada da forma que deveria. E o convite que nós temos para transformar isso em algo melhor, esse planeta em algo melhor, é usar essa individualidade com as nossas conquistas em favor da coletividade. E aí eu falo, onde entra os nossos antepassados nessa história, né? Na verdade, na Gênese, o Adão e Eva é uma alegoria dizendo que espíritos de um planeta muito mais evoluído que a Terra foram expulsos e encarnaram aqui na Terra, e que foram as primeiras civilizações. E seria a alegoria do Adão e Eva, em que lá naquele planeta evoluído, de alta tecnologia, que necessitava galgar passos maiores, avançar na senda evolutiva dos planetas, dos planos encarnatórios, precisou expulsar alguns espíritos que atrapalhavam. Mas esses espíritos, por Deus ser infinitamente bom e sábio, ganharam uma nova oportunidade
de transformar a Terra, que sim, que ainda era primitiva, num lugar melhor. Então, Deus é sábio, infinitamente sábio, e gera condições diárias. E essa imigração e imigração dos espíritos ela é uma constante. O próprio planeta Terra, ele vive uma fase agora de permutação, em que alguns espíritos cumpriram a sua missão e talvez se preparem para voltar num planeta regenerado aqui mesmo, ou vão para missões em outros planos, e outros que ainda estavam recalcitrantes no erro, são encaminhados para situações talvez mais difíceis, em outros planos inferiores, mas com todas as ferramentas à sua disposição para voltar ao crescimento, para ajudar aquele novo plano encarnatório e aqueles espíritos que muitas vezes precisam da sua presença ali, pelo conhecimento adquirido, por uma série de bagagens que aquele espírito tem. Então, Deus oferece essa oportunidade de haver esse intercâmbio. E nós estamos vivendo uma fase de intercâmbio necessária para a transformação do nosso globo. Então, grandes catástrofes, guerras, doenças, mudanças climáticas e tudo que ocorre aqui tem um fim nobre, um fim divino, e nada é para nos prejudicar, e muito pelo contrário, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho correto, o caminho da luz. E a pergunta é, seria o final dos tempos? Sim, seria o final dos tempos. Mas é o final dos tempos ruins. Nós estamos indo para os tempos melhores. E para você se curar de uma doença, você tem que passar por toda aquela fase, não é? Você tem a febre, você tem todo aquele período de convalescença até você se tornar novamente apto para seguir em frente. E é o que nós estamos passando, inclusive experimentando remédios amargos, às vezes, que são necessários para a nossa cura. Então, essa raça adâmica que encontramos na Gênese, na verdade, fala sobre a doutrina dos anjos caídos, espíritos de evolução intelectual, mas que necessitavam melhorar um pouco o seu lado moral. E nós mesmos aqui, muitos de nós podem ter sido esses espíritos, e que estamos aqui numa tarefa, digamos assim, missionária, de trazer, sim, benefício a esse planeta. Seria comparar-se à América, daquela época lá dos indígenas, quando os europeus, já com algum conhecimento, incorporaram as suas civilizações, trazendo, claro, dificuldades, problemas, mas também algumas melhorias que modificaram essas civilizações para algo maior e com melhores condições de evolução. Vocês encontram, se quiserem, também um pouquinho mais de explicações a respeito dessas passagens da Gênese, no livro Os Exilados da Capela, do Edgar Armond, em que ele fala dessa raça adâmica, que seria a alegoria do Adão e Eva, explicado na visão espírita, que seria uma coletividade de espíritos vindos de outros planos superiores. E isso tem provas aqui no nosso plano terreno, porque se vocês forem observar, em determinado momento, aquela humanidade ainda primitiva sofreu uma série de transformações. E nós vemos isso, o surgimento da indústria, artes e ciência, construção de cidades, cultivo da terra e trabalho com metais. No meio de todos aqueles problemas do ser primitivo, surgiram civilizações maravilhosas, como a civilização chinesa, os egípcios, os fenícios, os grandes navegadores, as grandes descobertas dos egípcios, o cultivo da terra praticado por diversos povos que já tinham ali dentro da sua bagagem algum conhecimento vindo lá de outro lugar. E esse outro lugar, muito provavelmente, foram de planos superiores em que eles, chamados ao convite de se transformarem de forma moral, vieram habitar aqui o nosso plano terreno. E impulsionou o planeta Terra para que ele se tornasse um lugar melhor. É um lugar onde nós vivemos muito, muito, muito melhor do que no passado. Então, há sim provas dessa existência através de diferença radical nas aptidões intelectuais, o que prova uma diferença de origem desses povos lá que vieram do passado e que trazem uma série de conhecimentos ainda até não totalmente entendidos nos dias de hoje. Na própria cronologia chinesa, há registros de 30 mil anos dessa grande transformação. Então, isso já vem de muito tempo. E esses espíritos que vieram habitar aqui e melhorar o nosso ambiente, predominaram no mundo e foram absorvidos por cruzamentos inúmeros.
aquela massa pouco evoluída, de espíritos ainda semipassivos e primitivos aqui do planeta. Então, nós estamos nesse processo. Muitas das crianças, talvez, que estejam vindo ao planeta nesse momento, os espíritos nas crianças, são espíritos evoluídos, que já trazem um entendimento diferente, uma bagagem diferente, e que vão nos impulsionar para frente. Isso é constante, essa permutação entre espíritos. E aqui vai se transformando num lugar melhor. E para finalizar, eu trago aqui para vocês os sinais do final dos tempos, né, que a gente falou agora. Há uma busca maior pela religião no globo, há um aumento de entidades beneficentes em todos os lugares, pois há um chamado interno, não é? O Cristo volta por vias internas fazendo o convite de que todos devemos fazer algo diferente, devemos participar de uma forma diferente no benefício do nosso semelhante, no benefício do nosso planeta. Como eu acabei de dizer, desenvolvimento precoce da inteligência nas crianças e descobertas científicas em ritmo acelerado. Vejam o quanto a humanidade evoluiu em tecnologia depois da Segunda Guerra Mundial. A evolução industrial, toda a evolução tecnológica seguiu passos lentos. E, de repente, depois da Segunda Guerra Mundial, isso sofreu uma evolução vertiginosa, passos largos, rápidos, e a tendência é que isso aumente. Então, eu pergunto para vocês, ou coloco até uma exclamação, mas pode ser uma pergunta: o paraíso será aqui? Aí fica aí a discussão, não é? Para que nós finalizarmos aqui a nossa palestra. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu vejo com bons olhos todos os nossos problemas e dificuldades e acredito que a gente vai chegar num ponto que nós vamos entender melhor tudo isso que está acontecendo e vamos utilizar isso como ferramentas importantes para a transformação individual e transformação do nosso planeta. O que vocês acham? Isso aqui pode se tornar um paraíso? E aí, Gi, o que você acha? O que você acha, Gi? Não, com certeza, eu acho que, como você bem colocou, nós estamos nesse processo de transformação, e a transformação para chegar exatamente nesse objetivo, né? Se você fosse uma mulher das cavernas e se materializasse nesse momento agora e olhasse do lado, claro que no primeiro momento você ia ficar assustadíssima, mas depois alguém ia lá, punha a mão no seu ombro, te acalmava e começava a te mostrar tudo. O que você iria pensar? Bom, vamos dizer que eu já estive lá, né? E aí a gente ia falar, meu Deus, isso é maravilhoso, olha, tem um carro que leva a gente ali para outro lugar tão rápido, que coisa espetacular, isso aqui é um paraíso, isso é um paraíso. Não é? Exatamente. A gente estava participando de uma reunião antes de eu entrar agora no Caritas, uma reunião da USE, e numa das mensagens que a Célia leu, ela falando exatamente sobre a criança do futuro, né? Que hoje, que nós somos o quê? A criança do amanhã. O amanhã, o que é o amanhã? Hoje é o amanhã, né? Não existe o amanhã, né? Existe sempre o presente, né? Exatamente. O amanhã já é hoje. E a gente tem essa necessidade latente do inconformismo, que também pode ser usado de forma positiva, não é? De se incomodar com a situação, de falar, poxa, eu quero algo melhor, por que é assim? Mas que isso não se torne uma constante e que afete a nossa saúde mental e física. Isso seja apenas um foguinho ali que vai nos impulsionando, né? Uma chama viva e que fala, não, tem que melhorar, vamos lá, vamos sacudir a poeira, dar a volta por cima e continuar. Não, tem que melhorar isso aqui, não pode ficar desse jeito, não é? E eu acho que a humanidade como coletividade, ela já tem, né, esse processo construído de que, opa, peraí, tem uma epidemia, tem uma pandemia, vamos fazer vacina, vamos resolver, vamos fechar aqui, vamos dar um jeito, isso aqui tem que melhorar, não pode ficar assim, não pode ficar assim.
Não pode, está errado, não é? Então, eu acho que é esse o convite. É o convite de, se a casa está com rachadura, goteira, vamos chamar o encanador, o que eu puder, se eu não tiver condições ali materiais de chamar alguém, eu mesmo faço, e eu vou deixar a minha moradia melhor, né? E a terra a nossa moradia. Só que nós, como espíritos ainda em fase evolutiva, né, cometemos uma série de deslizes, não é? Judiamos da natureza e pisamos na bola constantemente, mas é como se fosse o nosso jardim da infância aqui, não é? Tem lá o brinquedão, e Deus colocou a gente no brinquedão. A gente vai cair do brinquedão, a gente vai estragar ele, mas com o tempo a gente vai aprender a usar ele e daqui a pouco a gente não quer o brinquedão, a gente quer uma bicicleta e quer outra coisa diferente. E é o que a humanidade está passando, né? Nessa infância que necessita de instrumentos para aprendizado, como uma escola. Tudo bem, tudo bem. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Sim, um pequeno comentário. Essa palestra realmente foi muito interessante, né? Mas vamos pensar no seguinte: o mundo vai melhorar? Sim, é só olhar o passado, não é assim? Não precisa retroceder muito, tá certo? O comecinho do século passado, por exemplo, e comparado daquela época com o dia de hoje, a humanidade já melhorou bastante, tá certo? Eu estou falando isso não do ponto de vista científico, isso aí é muito visível, mas eu acho que até do ponto de vista moral, nós melhoramos bastante, sabe? Se a gente olhássemos realmente como foi a humanidade de uns 300 anos atrás, nós encontramos muitas práticas que hoje em dia seria muito abusivo, não se justifica mais aquelas coisas, né? Tudo isso daí. Então, cada dia que nós estamos passando, nós estamos melhorando. Então, nesse ritmo, é aquela história, amanhã vai ser um pouquinho melhor que hoje, e assim nós vamos indo, tá certo? Pode ser que o avanço da humanidade seja, nesse sentido, um pouco lenta, né? Mas tem alguma coisa interessante. Aqueles espíritos que já evoluíram bastante, muitas vezes são convocados a serem missionários em outros orbes, por exemplo, e nos deixam aqui, sabe? Se eles estivessem aqui, talvez seria até bom, mas quem sabe isso tem que ser assim. Nós que temos que construir esse mundo melhor, tá certo? Então, e nós estamos esforçando para isso, né? Então, eu acho que a palestra realmente mostrou bem isso, né? E ninguém deve ficar pessimista quanto ao nosso futuro, porque muita gente fala assim: poxa, de tantas coisas ruins aí, como é que vai ser amanhã? A humanidade não vai existir, coisas desse tipo assim que se fala, não é? Isso é muito ruim, porque nós estamos passando todas essas dificuldades atualmente, porque o pensamento das pessoas estão muito negativas. Isso cria um fluido negativo, um ambiente espiritual negativo, e na camada, no orbe que nós estamos habitando. Isso cria o quê? Cheio de doenças, principalmente depressão, problemas psíquicos, né? Nós já estamos cansados de ouvir assim que não, o fulano agora está depressivo, fulano não sai mais de casa e está aí no escuro, todo mundo está depressivo, não é assim? Então, precisamos pensar positivo e mudar tudo isso, né? É isso que a palestra está mostrando, tá bom? Então é isso. Tudo bem. Tudo bem. Bom, né, Marcelo? Eu sou otimista que nem o seu Nakamura. Eu vejo o lado bom de tudo. Eu devo ter, sei lá, como é que chama? Síndrome de Poliana, né? Eu vejo tudo bom. Sempre tem um lado bom por trás de qualquer problema. Eu sempre vejo o lado bom, juro mesmo. Olha, eu aprendi a desenvolver, eu já tinha isso dentro de mim, mas às vezes eu curtia ficar ali no puxa-angústia, querendo remoer um problema. Hoje em dia eu falo, vai embora problema, não vai adiantar nada, vamos fazer alguma coisa para melhorar, né? Vamos correr atrás da solução, que é muito melhor, é até mais divertido.
mais divertido porque a gente vê que a gente tem algumas capacidades que a gente nem sabia que tinha. Vai descobrir limitação? Vai descobrir que nem tudo é do jeito que a gente quer? Vai. Às vezes dói bastante. Fala, poxa, queria tanto que fosse dessa forma. Mas se não é dessa forma, que seja da forma que Deus quer, porém, dentro do meu esforço máximo. Não é? Eu vou no meu limite do que eu posso fazer para que o que ele me ofereceu seja utilizado com, digamos assim, no seu grau mais intenso, o máximo possível. E a partir daí eu tento mostrar para ele que eu falo, ó, eu consegui. Será que dá para... Manda mais alguma aí, né? Vamos ver. Vamos tentar mais alguma coisinha? Aí, às vezes, vem lá uma tarefa nova, você fala, nossa, essa foi difícil. Me ferrei aqui. Quem mandou, né? Fui inventar moda. Mas é o sentido, né, da evolução, de nós estarmos aqui mesmo. Estar eternamente incomodados, eternamente insatisfeitos, mas que seja usada essa pequena porcentagem positiva disso, que é modificar o nosso meio. Acho que a coisa mais importante que você falou, sua palestra realmente foi ótima, deu para refletir sobre uma série de coisas, além de você trazer o processo histórico do desenvolvimento da doutrina. Mas isso só me mostrou, e a Gisele me lembrou disso a hora que ela falou que teve numa reunião, que tudo parte de nós nos educarmos, nos conhecermos, termos uma ciência, uma consciência maior de nós mesmos, e consciência é a primeira palavra que estava na sua ordem de crescimento e evolução, porque nós só vamos conseguir ter livre-arbítrio no momento em que nós tivermos educação e autoconhecimento suficiente para decidir algo. Infelizmente, o grande problema da humanidade ainda é buscar a mágica, o milagre, o ter alguém que venha que resolva os nossos problemas. Isso que você colocou agora, de eu ser capaz de ir resolvendo os meus problemas pequenos, ponto a ponto, talvez mais demoradamente ou não, mas nós temos que agir. Agora, se eu fico ali na expectativa de que ou a política ou a religião ou algum lugar vai vir resolver o meu problema e eu fico no processo da fé cega, eu não aprendo. Eu não vivo a experiência. E não vivendo a experiência, eu não evoluo. Então, nós vivemos dentro da humanidade 2 níveis de ação. Aquele que realmente percebe esse processo e cresce, e que aprende, que lê, que vai atrás, e que estuda, e que troca com as pessoas, e aquele que parou e fica olhando o mundo, esperando que os espíritos resolvam, os santos resolvam, que Deus venha, mande outra vez Jesus aqui para botar a ordem na coisa. Não é por aí. Nem a vinda do Cristo foi para isso. Ele apenas fez um caminho alertando as pessoas de forma muito natural sobre o que elas estavam fazendo com elas mesmas e que o que eles estavam procurando não era desse mundo. Então, eu acho que começa o nosso processo reflexivo exatamente aí. Eu tenho lido muito a esse respeito e tenho entendido muito mais profundamente o processo de que a doutrina não é alguma coisa que te traz de forma cega, de forma... É isso que você tem que seguir, é isso que você tem que fazer. Ela exatamente te convida a ter a consciência, como você falou, de você se conscientizar de você mesmo, para que você possa entender o seu livre-arbítrio e tomar a sua decisão. Você tem lá uma programação. E que essa decisão vai ser sua e que a responsabilidade é sua. Ela não é do outro, não é de Deus, não é dos espíritos que estão nos atrapalhando, não é nada disso. Somos nós mesmos que demos abertura para tanto. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante a gente levar hoje, fazer uma reflexão a respeito deste processo. Como é que eu estou lidando comigo? Como é que eu estou trabalhando comigo? Eu estou alienado? Eu estou colocando na
na responsabilidade do alto resolver todos os meus problemas, ou eu estou tentando construir e entender por que eu estou amarrado? É o tal protagonismo, né, Luiz? Exatamente. Né? Por que tanta gente está com depressão? Que, de repente, acordou-se e as limitações apareceram. E nós não fomos treinados para poder enfrentar as coisas, nós fomos treinados para nos esconder nessas coisas. E devo entregar para alguém a solução do nosso problema. Né? E quando nós não conseguimos colocar, entramos em pânico. E aí, agora que nós entramos em pânico, fazemos besteira. Né? Porque o certo é, eu tenho que olhar para a situação, perceber que ela está me ensinando alguma coisa, mas que se eu ficar ali estático, eu não vou resolver nada. Eu vou continuar sofrendo. E, repentinamente, como o Marcelo disse, sofrer é bom. Né? Esse sofrimento aprende, só que o pessoal usa o sofrimento de outra forma, eu viro vítima. E quero que todo mundo tome conta de mim, todo mundo cuide não sei de quem mim. falou para mim outro dia da música, dessas músicas sertanejas da sofrência, elogiando, eu falei, poxa, para mim as músicas da sofrência deveriam se chamar terceirização de culpa. O mundo é culpado e eu sou o sofredor da história. E eu agora não vou mais sofrer, porque vou mudar meu caminho. Tá. Pode ser que até em algumas delas você tenha um fundo de real ali, de coisas a serem pensadas. Mas o que eu acho importante é que nós não esqueçamos disso. Não vá, porque isso aconteceu aí umas 2 semanas atrás, estou obsediado. Certo, tudo bem, mas quem é que convidou os obsessores para vir? Por que eles estão ao seu lado? Porque você ficou pensando bobagem? Porque você ficou pensando negativamente? Porque você começou a achar que o mundo era culpado e que começou a ter raiva de um monte de gente? Diga-me o que pensa que direi com quem andas, meu filho. Quer dizer, o processo é esse. Será que eu estou entendendo o mecanismo do meu processo evolutivo ou eu apenas estou buscando uma maneira, como você diz, de terceirizar o problema? E nós temos, muita gente tem um vício do chororô, certo? Eu sou a vítima do destino. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu ando pela vida de fracasso em fracasso, já dizia a velha música. Não é por aí. Eu não vejo a hora de encher a cara. Tá bom, e vai resolver o teu problema? Não vai. Você vai continuar sofrendo. Tem uma coisa que diz, quem chora antes, chora 2 vezes. É isso aí. Exatamente. Vocês falaram aí, trataram de filosofia e tudo mais, mas tem a parte poética aí. E Marcelo, que só o presente existe e é fácil de ser provado. Quando o relógio faz taque, o tique já é passado. Muito bom. Muito bom. Vamos pensar nesse assunto, gente. Vamos fazer a nossa prece de vibração. Podemos, Marcelo? Vamos embora, Luiz. Vamos embora que o convite está aí fora, gente, para a gente arregaçar as mangas e transformar esse espaço aqui, esse planeta, num lugar melhor. Depende de nós. Depende de nós. Nos deram uma ferramenta para isso. Nós vamos ter que aprender. Quantas, hein? Estamos aqui todos juntos, temos uma ferramenta na mão, um espaço na mão, um meio de comunicação. O que nós estamos fazendo? Eu acho que essa é a pergunta que a gente faz. Brinco até com o Mário de vez em quando. Na realidade, a gente vai e ouve palestras em vários centros. Mas ouvir as palestras em outros centros, está resolvendo o problema, eu estou pondo a mão na massa ou só estou ouvindo palestra? Você vai descobrir que tem um monte de gente só ouvindo palestra. E esperando que apareça algo mágico que resolva o meu problema. Luiz, eu penso que um grande termômetro para cada um de nós é sentirmos a nossa própria evolução
um pouquinho, né, todos os dias, é quando efetivamente a gente assume esse protagonismo da nossa vida, porque a gente não pode terceirizar, e quando a gente assume esse protagonismo, eu já tenho visão de futuro, né? E como? Qual é o termômetro? É quando eu reclamo menos, né? Então, quanto mais eu faço, quanto mais eu assumo, quanto mais eu protagonizo, menos eu reclamo, menos espaço para depressão. Exatamente. Caritas me ensinou muito isso, viu, Gi? Eu agradeço ao Caritas todos esses anos, porque me ensinou a, quando eu penso em reclamar alguma coisa, assim, eu faço, pss, pss, para. Eu acho que quando você chega nesse ponto, Gi, é aquele momento em que, a hora que você olha para o problema, você sorri para ele e diz, vamos resolver essa história, certo? Vamos mudar de filme, né? Então, na realidade, uma coisa que eu sinto muitas vezes isso, é quando eu estou descendo a escada e começo a dar risada, né? Eu estou rindo. Oh, por que eu estou tão animado assim? Porque eu resolvi alguma coisa que estava lá pendente, às vezes uma coisa idiota, certo? Mas que estava lá, estava incomodando. E eu precisava arrumar uma determinada parte do meu armário. De repente eu levantei, deu a lua, fui lá e arrumei. Acabou. Aí já saiu rindo de mim mesmo, por que eu enrolei tanto tempo para fazer aquilo? A gente vai aprendendo nas pequenas coisas esse processo de evolução. Sim. É só prestar atenção. E é como o Carlito disse, o presente